Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Nós estamos entrando numa fase nova, né, num momento diferente do trabalho que a gente vem expondo, claro, seguindo a mesma linha, mas agora tentando abordar um conceito de uma forma, primeiro, que eu acho que é bastante prática, porque ela é absolutamente ligada ao nosso cotidiano. Boa parte do trabalho que a gente vai começar a falar a partir de agora é de um pensador chamado Neville Goddard. O Neville Goddard, ele é o grande idealizador, ou é aquele que dá toda a base para o Greg Braden construir o livro, na minha opinião, o principal dele, que é a Matriz Divina. Diga-se de passagem que o Neville Goddard, ele traz esse conhecimento da origem do cristianismo. Né? Então, podemos dizer que o conhecimento dele vem de uma origem bem primitiva do início, e por isso que achamos que é um conhecimento mais puro, né? Da origem do Cristo, porque ele aparentemente, quem lhe passou este conhecimento foi uma rama judaica que se desgarrou de Israel, né? E que foi para Filipinas, não sei para onde, né? O fato é que aparentemente este grupo manteve preservado conhecimentos mais autênticos do próprio Cristo do que depois toda essa manipulação que teve pela Igreja Católica e tal. Então, o fato de a gente trazer ele para conversas, a gente sente de que estamos mais próximos daquilo, de uma realidade de conhecimento, né? Perfeito, né? É importante lembrar também que vale muito a pena a leitura da obra dele, porque são livros, a princípio, pequenininhos, mas que têm um volume de conhecimento muito vasto, e a gente também nós vamos também suprimir, porque, como você disse, como ele aborda a origem do cristianismo, tudo isso que ele está colocando, ele embasa em cima de textos bíblicos. Né? O tempo inteiro ele está fazendo citações de passagens bíblicas, etc. O que para nós, eu creio que não é o caso. Né? A gente vai tentar entender o conceito original para que ele possa servir de base para quem ouve e de uma maneira bastante prática e, eu diria mais, transformadora. Transformadora porque, veja, traduzindo um pouco e trazendo para uma linguagem mais atual, toda a passagem desses momentos bíblicos, etc., quando se falava do Pai, né,
entende-se consciência, consciência criadora, né? Então, o nosso foco nestas conversas vai ser muito em cima da consciência universal, né? Aquela consciência que dá origem à vida, né? Exato. Para isso a gente vai começar hoje falando um pouco sobre a divisão da estrutura humana, né? Tanto o lado espiritual quanto o lado físico, e depois já começar a fazer a introdução direta em cima dos textos e do conceito de Neville para tentar entender um pouco a realidade e o mundo que nos cerca. Então, realmente é importante, veja, por que a gente está trazendo o chamado estrutura setenária do ser humano? Porque se a gente não se conhece como somos ou como estamos estruturados energeticamente, fica muito difícil você poder usar os teus mecanismos de comunicação, tanto para com a consciência universal ou para com a própria matriz, ou seja, o meio onde você está inserido. Então, de novo, a gente vai repetir, a gente já falou um pouquinho da questão dessa estrutura setenária, a começar da faísca divina ou da origem da vida, né? que é essa consciência universal. E para isso, a gente vai trazer um pouco o conceito teosófico dos 7 corpos, né? Embora muitas outras filosofias falam a mesma coisa, a começar daquilo chamado tríade superior, que a teosofia coloca, e que também o cristianismo coloca com a questão do Pai, Filho e Espírito Santo. Exato. Os Rosacruzes também se referem a uma tríade superior, o hinduísmo também, e assim por diante. Ou seja, todo o legado de filosofias antigas nos arremetem a uma estrutura setenária, né? A própria difração da energia, né? O arco-íris está formado em 7 difrações. E se a gente cita outras fontes mais profundas, talvez, agora não sei se eu vou lembrar do nome, mas a criação dos mundos, né? São 7 senhores, e por aí vai a difração energética, sempre em 7. Né? Mas enfim, vamos concentrar essa visão no próprio ser humano. Né? Desculpa, o primeiro ponto é que essa informação ela vem até nós através da teosofia. Isso. É daí que nós conseguimos ler e tentar entender isso através da teosofia. Isso, eu vou usar a linguagem teosófica. O pensamento teosófico, eu vou tentar usar uma linguagem mais coloquial, mais simples, né? Mas aquilo que a teosofia chama então de espírito, né? A gente sente que está formado por 3 energias, né? O nome que é dado é Atma, Buddhi e Manas. O Atma é considerado consciência divina, a faísca. E de lá esse ponto que traz toda a energia da criação, né? Isso é uma parte de Deus, é uma parte, é aquilo que dá vida. Essa faísca divina, ela se reveste de outras 2 energias, que é Buddhi e Manas. Buddhi é toda a energia chamada mental, e Manas toda a energia chamada intuitiva, ou mais, falando um pouco do gênero, né? A teosofia coloca isso como o ego superior. Ou seja, já na nossa essência, nós já temos um aspecto de gênero, masculino e feminino, derivado dessa faísca divina. Isso é chamado espírito. E isso que você está falando eu posso juntar até com o Kaivalho. Claro. Quando a gente fala de gênero. Claro. Uma coisa não está dissociada da outra. E mais, isso tem ritmo, frequência. Os 7 princípios herméticos do Kaivalho estão presentes neste núcleo, né, que forma o âmago de nós, seres. Né? Somos representantes divinos, somos energia pura. Né? Então, quando esta mônada, chamada este espírito, desce ao plano físico, ele
como são frequências energéticas de uma frequência muito alta, né, eles têm que passar por uma adaptação, por um revestimento até chegar ao plano físico. E isso ocorre a partir do momento em que é fecundado o ser, né? Pai e mãe, né? De novo, masculino e feminino, gênero, no ato da criação, né? Através de esperma, óvulo, e essa mônada que está presente nesse momento, há uma explosão energética, uma vibração uníssona entre o ser que vem, essa mônada, espírito puro, óvulo, que tem toda uma carga energética também proveniente da mãe e genética da mãe, esperma, carga genética e energética do pai, fecunda. Nesse momento que fecunda, né, conecta essa alma a esse núcleo. Nesse momento, o óvulo absorve o sêmen, absorve e o dissolve. E a partir desse momento começa toda uma reação energética, né, para criar o quê? Criar as células que formarão esse novo ser. E células que começam a formar o tecido do coração. Uma coisa, desculpa, que eu acho que é relevante dentro do que você está falando, não perde não. Em essência, somos luz, ou melhor, estamos conectados a Deus, né? Não há distinção entre eu e Deus. E no momento exato da fecundação existe a conexão dessa entidade, que sou eu mesmo, ao óvulo, e a partir dali começa a ver a replicação celular. Isso. E é importante porque esse momento ele fica gravado na nossa memória dessa alma, desse espírito que vai encarnar. Eu te falo isso porque eu tive essa experiência de poder reviver esse momento e é um momento emocionante, de uma explosão energética, porque há uma vibração uníssona com o Criador. E é um flash tão profundo que você perde a consciência por uns milissegundos, porque é um flash de muita energia. Né? A tua visão some, fica só luz. Né? Enfim, nesse momento, então, esse ser, esse espírito, por assim chamar, que é um núcleo energético formado por esses três corpos, ancora na matéria. Que a teosofia vai chamar de mônada. Mônada, exatamente. Ancora nesse óvulo e começa essa reação química. Ou seja, há uma alimentação da energia divina para dar início a todo esse processo. Mas esse ponto de conexão, ele é fundamental, porque mais tarde vão se transformar nos grandes portais de conexão para com a matriz, ou seja, para com o lado externo do ser e para o lado interno do ser, consciência. Né? Mas nesse ponto, toda a estrutura agora do chamado quaternário inferior, né? Todo o quaternário inferior se desenvolve a partir desse ponto. Então começa a haver o quê? Crescimento de 4 corpos inferiores: mental, emocional, vital e físico. Né? Os 2 primeiros, mental e emocional, de novo, é o espelho do ego superior. O espelho da mônada. Da mônada, parte da mônada. De parte da mônada. Tá? Sim, aquilo que pode ser refletido. Isso, que se desenvolvem por espelho, por isso que característica que você traz de outras vidas acabam se manifestando nesta vida, porque esses 2 corpos, mental e emocional, vão vibrar, unir por frequência semelhante a outra frequência. Numa frequência mais densa, é verdade. É como um dó em escala diferente, né? Se você tem o som de um violão, por exemplo, você tem vários dós na mesma escala, só que com frequências diferentes. Né? Então, cada vez a energia mais vai se densificando. Isso. Né? Então, o coração começa, depois do 16º dia, a dar seus primeiros lampejos, né? Que é o momento em que se manifesta
aqui nesse plano o pulsar da vida, né, vinda do Criador. E uma coisa, eu acho que também vale uma recordação, é que essa estrutura quaternária, ela também pode ser lida por outras denominações. Eu posso falar corpo mental, corpo astral ou corpo espiritual, corpo físico e antes disso o duplo etéreo, né? Ou duplo etérico, exatamente, chamar, né? Que são as 4 estruturas. Veja, a teosofia coloca, para traduzir de uma forma mais coloquial, a própria teosofia coloca assim, a matéria nos 2 corpos inferiores, que seria Sim. o físico e o vital, que seria a aura da saúde, o duplo etérico. Que é a aura, que é normalmente a aura que se enxerga. Exatamente. Tá? Depois tem os outros 2 corpos superiores que ele chama de alma, que seria a formação do ego, o ego inferior, né? Que seria o mental e o emocional. E depois você tem a tríade superior. Né? Essa tríade superior, ela sempre estará conectada a essa estrutura do quaternário inferior, porém não está dentro, está fora. É muito difícil dizer o que está dentro e o que está fora, né? Mas por usar uma referência física, né? Assim, do corpo físico, está fora do corpo físico, mas na verdade é uma coisa só quando você olha o corpo físico como uma energia condensada, apenas vibrações diferentes. Sim. Tá? Muito bem, essa estrutura, então, agora setenária, que é super importante entender, né, que dá origem ao ego, né, e a criança, quando começa a ter consciência de si, aliás, antes de ter consciência de si, a criança, quando sai do útero materno, ela já começa a ter os efeitos deste plano físico, com conforto e desconforto. Então, o primeiro que nós aprendemos é aquilo que dá prazer e aquilo que não dá prazer. Sim. Né? E a manifestação disso é através do choro, ou através da manifestação desse desconforto quando a criança está com frio, está com fome, está com sono, está cansada, etc. Né? Então, o ego e as nossas primeiras memórias, elas são registradas através desse efeito, conforto e desconforto, né? Que é gênero de novo. É o gênero, percebe? É o próprio gênero, o pêndulo, né? Do gênero atuando, né? É super interessante, mas nós somos então criados a partir de um início egóico de buscar o prazer. Por quê? Porque é bom, porque é gostoso. Ele somatiza em todo o físico. Cada célula do corpo, ela se regozija com a entrada do leite materno. Né? Toda a célula do corpo se estremece de felicidade quando eu estou numa temperatura agradável e o sangue flui por todo esse corpo, alimentando e dando vida a cada célula do meu corpo. Então eu cresço, corpo mental e emocional desse ser, cresce na busca do prazer. E assim que se estabelece fortemente o ego inferior. Então você vai ver que a criança, ela está sempre na busca daquilo que lhe é bom, né? Daquilo que lhe dá prazer. Só mais tarde, quando a gente desenvolve, né, os outros corpos, né, o mental superior, né, que já dá outra origem ao que o Freud falava, né, o superego, né? Essa é outra linguagem mais acadêmica, né? Não vou entrar nisso, mas Sim. Enfim. A questão é a seguinte, temos que olhar então agora o ser já crescido, com todos os seus corpos estabelecidos, porque aí que vem a questão do papel do corpo mental, o corpo emocional, como que funciona com o físico. E por que isso é importante? Porque as emoções e os pensamentos são o veículo de linguagem de toda essa estrutura energética
com o corpo densificado físico. Né? A gente está munido de um sistema simpático e parasimpático que alimenta todo o nosso sistema glandular, alimenta, na verdade, eles são os grandes pilares, né, que vão movimentar nosso corpo. Então, as minhas emoções, né, se eu estou tenso, por exemplo, eu alimento muito mais o sistema simpático, gerando cortisol, gerando adrenalina, e ativando, colocando meu corpo num estado de pronto para a briga, né? Se eu estou calmo, né, esse sentimento de placidez, de relaxamento, vai alimentar o sistema parasimpático, que vai gerar todo aquele hormônio DHEA, que alimenta todo o sistema glandular e vai colocar meu corpo num estado de tranquilidade. Eu gosto de usar o exemplo de correr do dinossauro, né? Isso. Não dá para correr do dinossauro e ficar pensando nas palavras do Dalai Lama, né? Exatamente. Então, esse movimento de ritmo, né, ele está de forma nata em nosso corpo, de forma inata, né? Se você está em estado tranquilo, teu corpo vai trabalhar igual a um pêndulo. Ele vai, em um certo período, alimentar o sistema simpático, em outro período, o sistema parasimpático. E esse pêndulo vai dar origem a teu ritmo cardíaco, né? Um ritmo cardíaco que está em equilíbrio e que alimenta todo o teu sistema glandular e que alimenta todo o teu sistema físico, né? Quando está nesse estado de equilíbrio, o que acontece? E aí vem aquela outra massa de conhecimento que nós tivemos através do HeartMath Institute, né? Que é o descobrimento que vem desde 1990 para cá, que é o campo magnético provocado, o campo bioeletromagnético provocado pelo sistema neural do coração. É um campo que está sendo ainda estudado, está muito recente, mas se sabe que o coração produz um campo bioeletromagnético muito superior ao campo do cérebro, né? Esse campo, ele tem uma forma de touro, né, que é tipo de uma onda, né, que se propaga a 3 metros de distância do nosso ser físico. Este é o meio pelo qual nós nos comunicamos com a matriz, ou com o lado externo do nosso ser. E veja, e é o coração que faz isso, né? Então vamos voltar a esse ponto central do coração que tem essa conexão com nossa mônada, com nosso verdadeiro ser, né? Esse ponto é um portal. É um portal que, através dos meus sentimentos, eu posso ir para fora de forma a sentir o que está fora e ler o que está fora e receber o que está fora, ou ir para dentro, me conectar com minha consciência e receber o que vem do Pai ou de Deus. Então, é um portal que só se consegue acessá-lo através do chamado estado de coerência. O que é o estado de coerência? É exatamente esse estado em que você está comunicando cérebro e coração de forma adequada, onde você está com teus sentimentos equilibrados, você está equilibrado com todos os teus corpos. Como se consegue isso? Vamos então relembrar o exercício que nós já falamos aqui, né? Que é você sentar, coluna reta, em um ambiente que não tenha ruídos, e você conscientemente manejar o teu ritmo interno. Como? Respiração. Uma respiração lenta e profunda. Só o fato de você começar a respirar de forma lenta e profunda, todo o teu corpo é alimentado com hormônios, né, que vão passar para teu ser o sentimento de você estar num local protegido, tranquilo, né?
5 minutos, 3 minutos, você nesse estado de coerência chamado, onde você está respirando de forma lenta, profunda e trazendo um sentimento de placidez, um sentimento de amorosidade, né? Colocará teu corpo num estado de coerência. A partir desse momento que você poderá fazer a conexão para fora ou para dentro. E isto é um exercício. Não é que você vai conseguir já no primeiro dia sair voando para fora ou para dentro. Sim. Não é isso. Mas a intuição e a percepção para com os fatos do meio ambiente se desenvolve através desse exercício. De você conscientemente sentir esse teu campo e sentir o que vem de fora. Ou então você fazer uma pergunta para teu ser e você vai ver que a resposta virá, aparecerá na tua mente. Há uma velocidade, né? E como que a gente sabe que a resposta vem através do inconsciente e através desse campo? Porque a velocidade da resposta não é na tua velocidade de raciocínio do córtex frontal, ou seja, um raciocínio linear. A informação vem num pacote de informação, vem toda de uma vez e você vai ter que destrinchar. E aí você sabe que veio de fora essa informação através do teu inconsciente. Para a gente poder fechar então, só para retomar o raciocínio todo, nós temos 3 corpos superiores que nós chamamos de mônada, que são de uma forma quase direta uma conexão com a nossa estrutura divina. Isso. À medida que essa estrutura divina ela vem se densificando, ela vai ganhando outras estruturas, né? Seja primeiro a parte física, depois o corpo vital ou dupletério, que une o corpo espiritual ou astral ao corpo físico, e por último o desenvolvimento das nossas habilidades intelectuais superiores, Isso. que nós chamamos de corpo mental. E também a gente entende que a conexão que existe entre o mundo externo e o mundo interno, ele se dá através do nosso coração. Isso. Que é a grande porta aí eu vou te dizer talvez até o cordão umbilical do nosso nascimento, mas Perfeito, isso mesmo. é a grande porta, né, que a gente tem de comunicação e de trabalho. E que esse exercício, de uma certa maneira, ele vai auxiliar você a permanecer presente e sentir e começar a entender um pouco esse universo que a gente está começando a desvendar a partir de agora. Exatamente, veja, como te falava, são 2 linguagens, né, que ocorrem. Uma, quando me concentro nesse estado de coerência e faço uma pergunta, por exemplo, e vem uma resposta de fora, essa resposta vem através do inconsciente de uma forma, de um pacote de energia. Mas tem uma outra informação que vem da nossa alma, da nossa mônada, né? Ou do teu ego superior, que está também esses corpos conectados a toda uma estrutura universal, de conhecimento universal. Esse é o outro lado, né? Existe o chamado arquivo acássico, onde estão, enfim, todos os registros, né, de vidas do universo, né? E que a gente somente acessa através desses campos. Não através do campo externo do coração, e sim através de ir para dentro, né? Através da nossa mônada. E essa mônada, ela também se manifesta no nosso dia a dia, apenas a gente não dá bola para ela, né? Eu, há muito tempo atrás, vou te colocar assim, minha experiência nesse campo. Muitas vezes que eu tomava uma decisão que parecia muito lógica, né? Eu ficava com um sentimento, e aparecia um sentimento, mas não era um sentimento que vinha da cabeça, era um sentimento que vinha do peito, sabe? Assim, não está certo. E a gente muitas vezes não dá bola para esse sentimento. A gente toma uma decisão de vida, por exemplo, e no fundo no teu peito tem uma angústia de que a coisa não é por aí. Eu aprendi com o tempo a ouvir essa voz. E decisões mais sérias da vida,
a tomá-la em função deste sentimento e não do raciocínio, para depois entender que este sentimento, e por isso que o sentir é a grande chave do universo, né? É a linguagem da mônada para com o meu ego inferior. Deixa eu fazer uma parte até para fechar. Eu queria deixar uma questão, né, para quem está ouvindo. A gente vai começar por ela no próximo podcast. A questão é baseada em cima de uma afirmação do Neville Goddard. Ele diz assim: a consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. Eu acho que é um bom começo para o nosso próximo podcast. Exatamente, porque assim, chegamos exatamente nesse ponto. Exatamente. Né? Por isso que a gente quis trazer toda essa estrutura, como funcionamos, Sim. Para daí começar a falar um pouco da linguagem que o Goddard coloca. Exato. Okay? E aí a gente vai entrar por aí, mas é interessante pensar um pouco nisso, né? Vamos. Vai ter 15 dias aí pela frente até o próximo podcast, então quem tiver a oportunidade de acompanhar, nos acompanhe. Valeu!